Começamos agora mais um programa Doctor Entrevista e aqui ao meu lado hoje a Daniela Martins Cunha. A Daniela é mestre em extensão rural, é climatologista, ela é daqui de Caratinga e há 7 anos ela foi para Valadares, né, onde hoje trabalha no Instituto Federal de Minas Gerais como professora de climatologista, tanto no curso técnico quanto no curso superior, nos cursos superiores lá. E hoje ela vai falar uma diferença de climatologia e também de meteorologia, que as pessoas confundem muito, né? Falar por que às vezes é tão difícil trabalhar com esse assunto, né, de meteorologia e até por que nem sempre é precisa a previsão. Eu queria te agradecer a sua presença, te dar as boas-vindas, seja muito bem-vinda, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, mas antes eu gostaria que você me falasse um pouco da sua história, né? Como que você foi parar lá na climatologia? Como foi essa escolha? Sim, primeiramente é um prazer para mim, né? Agradeço muito ao convite, fico até lisonjeada por ele. É um prazer pra gente. A minha história na climatologia ou na geografia é bem interessante, né? Eu sou filha do senhor Hildo, que todo mundo chama de Pudim, né? Daqui de Caratinga. Todo mundo conhece. E Dona Maria Aparecida, né? E duas pessoas simples, né? Que eu terminando o ensino médio não tinham condições de me manter fora estudando. E na época que eu terminei o ensino médio, meu sonho era fazer direito e me tornar juíza, né? Eu acredito até que o sonho era maior pelo fato de ver na profissão uma ascensão social e econômica, né? Mas pela impossibilidade, minha mãe sempre fala, minha filha, vai fazer uma licenciatura, né? Vai virar professora, que é o que a gente pode te ajudar, né? Porque sempre foram cursos mais baratos, né? Mais acessíveis. Então eu falei assim, mãe, então eu vou fazer matemática, porque todo mundo vai me respeitar, né? Faço matemática e depois, me tornando professora, faço direito. É uma área que tem sempre carência, né, de professores. E aí pensava assim, vou virar professora de matemática, vou ter meu salário, depois eu fazer direito e me tornar advogada, né? E aí, nesse término aí do ensino médio, eu era aluna no colégio estadual, né? Do professor João Martins, muito conhecido aqui na cidade, né? Quase todo mundo já foi professor, aluno do João Martins aqui, né? E aí uma colega minha de sala me falou que ele estava abrindo uma escola, né? E que estava precisando de monitores de matemática. O João me conhece como aluna, né? Eu vou lá conversar com ele, que de repente é uma oportunidade. Ele me dá essa vaga, me dá esse emprego, eu vou pagar minha faculdade. Fui toda animadinha, né? Falando que eu queria fazer matemática, achando até que ele ia gostar, porque ele também é da matemática, né? Ele falou, Daniela, o emprego pode ser seu, mas até mesmo pelo seu objetivo de fazer direito no futuro, e pelas minhas necessidades aqui na escola também, que a gente está com mais dificuldade de encontrar professores na geografia, eu preciso que você faça geografia. Você vai começar monitora de matemática, mas vai fazer geografia. O que te passou pela sua cabeça nessa hora? Não passou nada, eu já fui logo aceitando, porque eu precisava do emprego para pagar a faculdade. Eu precisava do emprego para pagar a faculdade e pensei, poxa, uma modéstia à parte, eu era uma aluna assim, muito dedicada aos estudos, então tirava notas boas, né, em todos os conteúdos. E o seu objetivo mesmo era outra faculdade, meu objetivo né? era outra faculdade. Sim. Então, antes mesmo de passar no vestibular, ele já me deu um emprego, eu estava alegre e satisfeita, né? Porque eu iria trabalhar, iria pagar a faculdade com tranquilidade. E quando eu comecei a fazer geografia, eu simplesmente me encantei. Olha que bacana, hein? Porque a gente vê na faculdade de geografia disciplinas que têm muita relação com as exatas. Por exemplo, você citou a climatologia, né? Existem muitos conceitos dentro da climatologia que requerem conceitos da física. Se eu vou para a pedologia, que é a ciência que estuda os solos, também está lá na geografia, eu preciso de muitos conceitos da química, né? Se eu vou para a cartografia, eu preciso de conceitos da matemática. E se eu vou para a demografia, eu vou precisar de trabalhar, às vezes, estatística. Então, eu vi, né, dentro aí da geografia, uma geografia que até então você desconhecia. Eu desconhecia, né? De ensino fundamental e ensino médio. Mesmo porque a ciência é uma ciência até jovem, né? Assim, e os professores que davam aula para a gente naquela época eram professores, às vezes, formados em ciências sociais. Então, eles tinham uma formação muito mais na geografia humana, né? Na geografia histórica, do que nessa geografia física. Sim. Então, aí eu comecei os trabalhos de campo, né? Aquela
relação de teoria com prática, e o mercado de trabalho, né, me abraçou também muito rápido. Comecei trabalhando aí com o João, na época, o sistema Logos de ensino, né, que era no prédio do antigo Colégio Caratinga, que hoje, né, ainda funciona, né, e depois ele desvinculou com o colégio, mas eu fui com ele, mas também continuei com as minhas aulas no Colégio Caratinga. Mais tarde, trabalhei na Docton em Manhumirim. Já, né, como professora de geografia? Já como professora de geografia, coordenando o curso de geografia que se tinha lá. Então, assim, esse mercado, ele me abraçou, né, muito rapidamente. E, de repente, eu vi aí, né, com a profissão professora, né, tendo a ascensão intelectual, econômica e social, que eu também almejava, né, com o direito. Mas, além disso, com uma satisfação, né, de fazer o que gostava. De fazer o que gostava, muito grande. E nas faculdades, né, volta e meia, eu me via sendo encaminhada para algum trabalho da climatologia, né? Então aí foi que eu, né, embarquei, né, e comecei a me dedicar mais aos estudos da climatologia. Então eu caí primeiro, né, na geografia, vamos dizer assim, né, me descobri dentro da geografia, e depois os projetos de PIBIC, né, de pesquisa, dentro da própria graduação, depois aulas, né, que eu fui pegando em outras faculdades, também na área de climatologia. Hoje continuo, né, professora de climatologia. Então foi toda essa história, esse contexto aí que me trouxe, né, para dentro da geografia e para dentro da climatologia. E, assim, devo muito aí a essa fala do professor João, né, que me deu o emprego, mas desde que eu fizesse geografia. E acabou encontrando. E eu acabei me encontrando totalmente, nunca mais, não tenho nada contra o direito, muito pelo contrário. Né? Talvez até algum dia ainda estude depois do doutorado, para título de informação, mas nunca mais almejei, nunca mais pensei, né, em fazê-lo, em ter para me tornar professora, me tornar uma profissional da área. Sim. Né? Você chegou a ser também diretora do Cooperativa? Sim, na época, né, que o professor João se desvinculou, né, o grupo dele se desvinculou do Colégio Caratinga, né, do prédio, que até o colégio voltou, né, a funcionar. Ele abriu uma cooperativa, né, que na época era o Cândido Portinari, e a gente, né, trabalhou, além de professora, como conselheira fiscal um tempo e também como diretora administrativa um tempo. Mas aí outras oportunidades foram aparecendo, né, inclusive aulas na faculdade, aí a gente acaba tendo que, em um determinado momento, que fazer a opção para o que vai ser melhor para a gente naquele momento. Né? Mas sou muito grata mesmo a tudo que o professor João, de certa forma, fez por mim. Sim. E aí depois você acabou passando, né, no instituto, foi um concurso? Sim, aí há uns 10 anos, né, aqui no Brasil, teve esse boom, né, dos institutos federais, né, esse incentivo aí dado pelo governo. E ao mesmo tempo, eu trabalhando nas licenciaturas, eu comecei a observar que essas licenciaturas, infelizmente, né, elas estão cada vez menos sendo requeridas, né? Sim. Então, eu me vi nessa necessidade de começar a prestar os concursos, né? Porque eu estava observando que meu tempo nas licenciaturas estava ficando limitado, que mais cedo ou mais tarde, talvez, não tivesse emprego na faculdade para dar aula, né, para a formação de novos professores. E foi aí que eu comecei a fazer uma série de concursos, né? E fui chamada para governador Valadares, que é uma tremenda sorte, né? Porque eu estou pertinho de casa, pertinho da família, né? Sim. Então foi realmente outro presente aí na minha vida. Muito bem. Daniela, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com esse bate-papo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre um trabalho que ela faz, um doutorado que ela está fazendo em geografia, dentro da área de climatologia, né, que fala sobre uma oscilação atmosférica chamada Madden Julia e que ela pode alterar o padrão das chuvas na bacia hidrográfica aqui do Rio Doce. Esse é um trabalho que ela está desenvolvendo e nós vamos falar mais sobre esse trabalho daqui a pouquinho. Rapidinho nós voltamos. Muito bem, voltamos com o programa Doctor Entrevista. Eu hoje estou batendo um papo com a Daniela Martins Cunha, Daniela aqui de Caratinga, mas mora já há 7 anos em Valadares, né, onde trabalha no Instituto Federal de Minas Gerais e faz um trabalho como professora de geografia, de climatologia, né, tanto nos cursos técnicos quanto nos cursos superiores. É o dia inteiro que você trabalha lá? Como é que é a sua carga horária lá? Sim, no Instituto Federal, né, eu
cargo lá a gente chama de EBTT, que é Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Então, como a minha formação inicial é em Geografia, eu trabalho com Geografia nos cursos do ensino médio, que é o técnico, Sim. e trabalho com Climatologia e Cartografia nos cursos superiores. Mas tem 2 anos que eu estou afastada, justamente porque há 2 anos eu estou realizando o doutorado. Ah, sim, Né? que Então, nós começamos a isso. conversar sobre ele, que é aquele que fala da oscilação do Madden-Julia, né? Isso A oscilação mesmo. atmosférica. Nós vamos falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Isso. Então, tem 2 anos que eu estou afastada para o doutorado, né? Esse foi um benefício que eu consegui lá, né? A gente tem uma cota, né, de afastamento, mas quando a gente trabalha, a gente é dedicação exclusiva, ou seja, eu só posso trabalhar no instituto. Então, os meus horários oscilam. Pode ser que eu tenha aulas pela manhã, pela tarde ou pela noite. E além das disciplinas, né, das aulas, a gente trabalha com pesquisa, né? A gente procura trazer as pesquisas para dentro da área de atuação e também com projetos de extensão. Além de orientação de alunos, orientação de trabalho de conclusão de curso. Então, é um trabalho bem dinâmico, que é até importante realmente que ele seja dedicação exclusiva, porque a gente acaba, né, além dessas funções pedagógicas, às vezes também assumindo funções administrativas, né? Durante o período que eu estive lá, que logo depois eu, né, afastei, eu já fui coordenadora de curso, diretora de ensino substituta, então a gente acaba assumindo também funções administrativas, por isso tem que ficar à disposição mesmo. Sim, mas nesse período que você está fazendo doutorado, você continua lá em Valadares? Sim, eu continuo em Valadares, né? E continuo professora, né? Estou afastada com a minha remuneração, né? E continuo professora do instituto. Assim que terminar, eu retorno. Sim, porque você tem o período lá de estudo, né? Isso. Inclusive, é sempre chamada também nas televisões lá, né, de Valadares, para poder estar falando sobre a climatologia, né? Isso, as previsões climatológicas. O que mais eles têm te pedido de demanda, né? O que mais eles te solicitam? Para quê? Normalmente, a gente tem dentro aí da climatologia, da meteorologia, o que a gente chama de eventos extremos ou eventos isolados. Então, por exemplo, nesse período agora, que é o período chuvoso, é muito comum você ter, às vezes por causa da formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma zona de umidade que se forma da Amazônia até aqui a região sudeste, a gente tem um dia chuvas que estavam previstas para o mês inteiro. Então, isso pode ser o quê? Um evento extremo, né? Então, quando acontece um evento dessa ordem, eles me chamam, né, para explicar o que é este evento, o que ocasionou, né, como que chegou àquela situação. Vai começar uma estação meteorológica, uma estação do ano, né? Vai começar o verão, vai começar o inverno. Qual o prognóstico que tem para o inverno ou para o verão daquele ano? Se vai ter a atuação de alguma oscilação, como El Niño, Laninha, se isso pode afetar o tempo, né, a distribuição das chuvas, da temperatura. Então, são demandas mais nessa ordem, nesse sentido, né? Igual a gente teve alguns anos aí, né, 2014, 2015, que foram anos muito secos, né, praticamente sem chuva. Então, também me chamavam para explicar, né, o porquê, daquela situação, né? E a gente já tem outros sistemas atmosféricos atuando, né, que fizeram com que isso acontecesse. Então, é mais nesse sentido. Esse ano mesmo, por exemplo, não tem seca, né? Tem muita chuva, pelo menos aqui na nossa região, né? Isso. Até o momento que a gente tem observado, aqui a Caratinga, por exemplo, é que tem chovido dentro da média climatológica, né? O que é essa média climatológica ou normal climatológica? Como a gente faz um estudo, né, um levantamento dos dados, então você sempre tem uma média do que é esperado. Então, está dentro da média. Está dentro da média, dentro do que é esperado até o momento. Né? Mas há uma tendência, né, alguns estudos aí, indicando que isso pode ainda ter uma diminuição até o final do verão. Ah, sim. Certo. Vamos até falar para as pessoas que estão em casa a diferença de climatologia para meteorologia, que as pessoas confundem muito. Isso é muito importante, né? Quando se fala em meteorologia, a gente está falando de profissionais que estudam o tempo. Esses profissionais é que dão a previsão do tempo. O que é o tempo? É o estado momentâneo da atmosfera. Então, eu tenho previsão do tempo, eu não tenho previsão do clima. Né? Diariamente, a previsão do tempo. Então, eles se baseiam em dados das estações meteorológicas. Aqui em Caratinga, nós temos uma estação meteorológica, que é a estação do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Então, a partir desses dados, esses profissionais, eles alimentam lá um computador, um modelo matemático, que vai, em cima desses dados, prever o que vai acontecer nos dias
posteriores. E aí, esses gráficos, depois eles analisam para dar a previsão do tempo. Quando a gente fala em climatologia, a gente está falando do profissional que estuda o clima. O clima, ele é dado a partir dos dados do tempo. Ou seja, para eu saber do clima de uma determinada região, de uma determinada cidade, eu preciso estudar o tempo daquela região, daquela cidade, no período de pelo menos 25, 30 anos. E aí, a partir daqueles dados de 25, 30 anos, eu consigo prever qual que é o clima. Por exemplo, quando a gente fala aí da média esperada, isso é a previsão que eu tenho em cima dos estudos da climatologia. Porque dentro de 30 anos eu vi o quanto de chuva normalmente ocorre no mês de novembro e cheguei a uma média. Então, o clima, a climatologia vai trabalhar com clima. Então, quando você fala em clima, né, você envolve aspectos geográficos, né, a situação da localização de um sítio urbano, a altitude que pode influenciar e assim sucessivamente. Sim. No caso, a previsão, ela é uma previsão, não uma precisão, né? Porque que, às vezes as pessoas até questionam, mas essa previsão do tempo não está acertando. Por que essa dificuldade? Sim. Como eu falei, o meteorologista ele vai se basear nos dados das estações meteorológicas. Quando a gente pensa, por exemplo, na Bacia do Rio Doce, a Bacia do Rio Doce ela tem cerca de 230 municípios, total parcialmente incluídos dentro da bacia. Para essa bacia toda, nós temos apenas 7 estações meteorológicas. Então, os dados dessas estações meteorológicas que eles vão utilizar para poder prever o tempo do próximo dia. Então, nós não temos uma cobertura, às vezes, totalmente eficiente. Acontece, por exemplo, às vezes, de dentro de uma cidade como Caratinga, chover lá no bairro das Graças e não chover no centro. Sim. Lá no bairro das Graças está a estação meteorológica, vai ter o registro da chuva. Mas não é uma chuva totalmente real para o espaço urbano. Sim. Então, infelizmente, existe aí uma falha, né? A gente deveria ter uma cobertura maior de estações meteorológicas para que, em cima destes dados, a previsão fosse melhor realizada. Além do mais, além dessa falta, vamos dizer assim, de dados, mas a gente tem modelos matemáticos hoje muito eficientes, né? Para determinadas regiões, isso vai depender muito do aspecto geográfico de cada região, você consegue aí, às vezes, fazer uma previsão do tempo com 90% de acerto. E além desse detalhe, a gente tem a questão da própria dinâmica da atmosfera. A atmosfera é muito dinâmica, então ela muda né? O tempo todo e muito rápido. Então, é por isso que é previsão, não se consegue realmente precisar o que vai acontecer. Exatamente, mas já dá para ter uma ideia, já dá para levar um dia para o outro, um guarda-chuva, né? Já dá para ter pelo menos de um dia para o outro a gente consegue acertar mais. Sim. Até 3 dias, mas passou de 3 dias já fica mais complicado, mais difícil. Daniela, nós vamos então para mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos, rapidinho. Hoje eu estou conversando aqui no Doctor Entrevista com a Daniela, que é daqui de Caratinga, mas mora atualmente em Governador Valadares. Ela é climatologista e ela está desenvolvendo um trabalho, ela faz um doutorado, né, em Geografia e Climatologia, que trabalha, o estudo é em cima da oscilação atmosférica chamada Madden-Julia. Explica um pouquinho para a gente o que é essa alteração atmosférica e por que ela pode vir a alterar, né, um padrão de chuvas na bacia hidrográfica do Rio Doce. Sim. A oscilação de Madden-Julia, né, ela recebe esse nome devido aos seus descobridores, que foram os cientistas Madden e Julian. Eles descobriram essa oscilação na década de 70, 1970, e ela é uma circulação atmosférica de alto nível, né, quando a gente fala de alto nível, que acontece na troposfera mais alta, que se inicia na região do Oceano Índico, próxima à costa da África, a região da Índia, e se propaga na região do Equador também, para o restante do Pacífico. Essa oscilação ela tem várias fases e intensidades diferentes, né, na medida que ela vai se propagando. Em algumas situações ela se assemelha a zonas de convecção. Convecção é a formação das nuvens cúmulos, né, aquelas nuvens que estão relacionadas a grandes volumes de chuva. E o que a gente está querendo, né, descobrir aí com o estudo é se essa oscilação, né, ao chegar aqui na América, na medida que ela vai propagando, que é uma oscilação sazonal. Quando a gente fala sazonal, ela tem um período aí de 45, 60 dias.
se quando ela chegar aqui, né, na América e mais especificamente sobre o Brasil, se ela pode alterar os sistemas produtores do tempo da bacia hidrográfica do Rio Doce e, consequentemente, provocar alguma alteração, né, seja alguma anomalia, seja em excesso ou escassez de chuva, né? Então, na verdade, se essa oscilação, a gente está estudando se essa oscilação pode ter alguma relação com déficit ou excesso de chuvas na bacia toda a bacia do Rio Doce. Sim. Então, assim, não seria ela diretamente a responsável, mas ela poderia atuar, né, nos sistemas que atuam, que ela poderia ocasionar alguma alteração nos sistemas que atuam na bacia. Quando a gente fala os sistemas que atuam na bacia, a gente está se referindo às frentes frias, né, a zona de convergência do Atlântico Sul, que são as ACAS, né, a alta subtropical do Atlântico Sul, né, as massas de ar também que atuam aqui. Então, a gente iria ver, a gente está vendo, né, na verdade, com o estudo, se há relação dessa oscilação com esses sistemas para ocasionar ou não as alterações aqui na bacia do Rio Doce. Sim. Essa hipótese já surgiu já há tempos ou foi uma coisa agora com esse problema que teve a bacia? O que você me fala sobre isso? Quando eu comecei a fazer o doutorado, né, eu passei um longo tempo, né, do mestrado para o doutorado. Meu mestrado eu terminei em 2006, né, e o doutorado tem 3 anos que eu comecei, então eu comecei em 2015. E eu fiz meu mestrado fora de área, né, até porque na época o mercado de trabalho me abraçou tanto e precisava tanto que eu fizesse o mestrado que eu fui fazer em Viçosa, que era o local mais próximo que tinha aqui dessa região, né. E agora, para o doutorado, eu tive a possibilidade de fazer dentro da área da geografia e me deliciar aí com as disciplinas que eu amo tanto. E eu pensei em fazer algo dentro da climatologia por ser justamente a minha principal área de atuação hoje, né, enquanto professora do Instituto Federal. E quando pensei na climatologia, a gente já de cara também pensou na bacia do Rio Doce, né, porque infelizmente, né, há 3 anos a gente teve aí o desastre, né, na bacia. A bacia, para nós da geografia, ela é considerada uma importante área, né, de zoneamento ambiental, zoneamento territorial. Então, é uma área muito interessante para estudo, né? E, além disso, teve a questão do problema, né, do desastre da bacia. Então, eu pensei que o meu estudo, né, ele poderia ter uma contribuição além para a área ambiental, também para a área social, né? Tendo em vista que hoje eu penso que um dos principais objetivos dentro da bacia é a recuperação, né, do volume de água dessa bacia. Sim. E o volume de água de uma bacia perpassa, né, pelo volume de precipitação que ocorre nela. Sim. Então, chuvas, né, as chuvas estão intimamente ligadas, né? É um dos fatores que contribui para a manutenção. É óbvio que tem outros, né, como preservação de áreas de cabeceira, preservação de nascentes, que a gente vê, infelizmente, que há muito tempo a bacia do Rio Doce, né, Caratinga, sofre, né, com esses problemas ambientais, mas a escolha aí foi mútua, né? Eu conciliei a geografia que eu amo, a climatologia, que já era minha área de atuação, e o Rio Doce, né, a bacia que já há algum tempo tem sofrido, e de 3 anos para cá esse sofrimento aumentou bastante, ainda mais, né? Pois é, inclusive você me falou que a bacia do Rio Doce ela tem sido foco de muito estudo, né? E como que você avalia a bacia hoje, depois dessa situação toda que aconteceu? O nível de recuperação, já se tem algum estudo, né, do nível de recuperação da bacia ou ainda não? Sim. O que a gente observa é que a gente tem realmente muitos estudos, né, sendo realizados no entorno disso aí. Faculdades, né, de engenharia, às vezes, vendo o que se pode fazer com aquele rejeito, né, que está depositado no fundo do rio. Que acabou aumentando, né, elevando o nível do nível do rio, que pode trazer sérios problemas, né? Enchentes, né? Inundações. Sim. Se esse material ele ainda não estiver totalmente sedimentado, você imagina que ele pode subir com a água e entupir redes pluviais, né? Porque depois ele vai ficar sedimentado, pode causar grandes problemas. Não sei hoje, mas na época a iminência, né, tinha-se um grande risco com relação a isso. Então, assim, a gente tem realmente visto, né, que muitos estudos nessa área acadêmica, né, mas efetivamente, né, o que a gente
eu não vejo ainda muitas ações concretas. Muitas soluções, falando aqui, sim. né, não tanto como pesquisadora, mas como cidadã. Sim. Né? Eu penso que ainda tem muito a ser feito, né, pela bacia, e principalmente tornar, né, essas pesquisas que infelizmente ficam, né, nas academias, algo realmente palpável, colocado em prática. Porque não só as populações urbanas, mas, por exemplo, na região ali do leste, Governador Valadares, a gente percebe, né, que tem muitas populações indígenas que dependem muito desse recurso, dependem muito da água, dependem muito do rio, tem toda a sua vida, né, baseada nos recursos naturais, a alimentação, né, que através da pesca, e eles realmente estão numa situação muito delicada. Sim, até porque muitas pessoas ainda não têm assim, a coragem ou não acredito que possam ainda consumir o peixe, né? Ainda tem essa situação. O peixe, dependendo inclusive da espécie, ele naturalmente ele já tende a concentrar alguns metais no corpo dele. Uhum. Né? E depois do desastre, a tendência é que isso ainda fique concentrado em maior quantidade. Né? Eu, por exemplo, eu não teria coragem, né, de me alimentar, né, pois é, e muita gente nessa situação. E quem vive da pesca, né, sofre, com certeza sofre muito. Os pescadores, a população ribeirinha ali está sofrendo muito, né? Então a gente precisa de muito estudo ainda e muita prática, né, para recuperar, né, de um modo geral, o Rio Doce. Daniela, nosso tempo terminou, queria te agradecer, obrigada pela visita, venha sempre nos visitar aí, de vez em quando o pessoal da reportagem também vai estar te ligando lá, você já está sabendo disso, né? De vez em quando você já teve aqui uma participação conosco, queria te agradecer mesmo, agradecer a sua presença. Eu rapidamente quero agradecer também e deixar um recado, né? Nós estamos aqui na Rede Docton, que é uma rede também de educação, e dizer que realmente as pessoas devem acreditar, né, que a educação realmente é o futuro, eu sou a prova viva disso, né? Ela foi para mim um mecanismo de ascensão intelectual, social e econômica. Então vamos realmente investir no estudo, investir na educação, que vale a pena. Vale muito a pena. Transforma, é verdade. Isso aí, uma educação transformadora. Obrigada, Daniela. Eu que agradeço. Com Deus, hein? Amém. Eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo programa Docton Entrevista. Até lá!